Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana com muito estudo, com muitos conteúdos, muitas habilidades para serem trabalhadas. E a gente começa retomando a nossa conversa sobre a reprodução. Esse importante mecanismo pelo qual uma espécie consegue dar continuidade à sua descendência. E a partir de agora nós vamos nos atentar à reprodução humana, ou seja, quais são as características e todas as informações, todos os detalhes que permeiam esse importante processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as condições mínimas que um indivíduo, que um processo precisa ter na espécie humana para gerar uma nova vida. Então, na reprodução humana, eu tenho algumas características necessárias, ou seja, para que esse processo aconteça, eu preciso de dois seres vivos de sexos opostos, ou seja, eu preciso do homem e da mulher para que esse processo aconteça, e eles precisam ser férteis. Por quê? Caso algum deles apresente algum problema de fertilidade, aí o processo de reprodução ele vai ser mais complicado. Muitas vezes não vai ser possível que ocorra naturalmente. Então, esse é um detalhe muito importante. Outra coisa, para que aconteça, a mulher precisa estar em período fértil, para que possa acontecer a fecundação. E eles dois também precisam ter passado por todas as características, por todos os processos que tornaram o corpo deles aptos para gerar uma nova vida. Todas essas mudanças acontecem principalmente na puberdade, que é essa fase de mudanças hormonais, químicas e também psicológicas, que vai preparar o organismo para que ele seja capaz de gerar novos filhos, sua descendência. Lembrando também que a saúde também é um fator muito importante. Então, para que uma pessoa consiga gerar uma nova vida, ela também precisa ter as condições de saúde mínimas para que ela consiga realizar esse processo com êxito. E como que essas mudanças que vão capacitar um ser vivo para gerar uma nova vida pode acontecer? Como que ele acontece? Ele começa a acontecer lá na puberdade, que é o início dessas mudanças, principalmente de cunho sexual, onde vão ser desenvolvidos os órgãos sexuais, as características sexuais, vai ocorrer o crescimento dos pelos pubianos, dentre outras características. E quando isso acontece, todas essas mudanças é devido à produção de substâncias que vão ser geradas especificadamente para fazer esse processo, que são os hormônios sexuais. Professora, nós temos apenas hormônios sexuais no nosso corpo? Não. Nós temos diversos hormônios no nosso corpo e cada hormônio ele é produzido em uma região específica, em uma glândula, por exemplo, e vai ter também a sua função específica, ou seja, ele vai ter uma região do nosso corpo como alvo, que ele vai ser lançado naquela região e ele vai proporcionar o desenvolvimento de alguma característica ou auxiliar em alguma função. Então, os hormônios sexuais, eles começam a ser produzidos no início da puberdade, que vai variar de pessoa para pessoa, mas aí a gente tem uma média de aproximadamente 9 a 10 anos para as meninas e de 10 a 11 anos para os meninos. É uma faixa que nós temos aí. Com o começo da produção desses hormônios, as características sexuais começam a aparecer. Lembrando que eu tenho os hormônios que são produzidos no organismo feminino e tem os hormônios que são produzidos no organismo masculino. Nas meninas, eu tenho dois principais hormônios, que é o estrogênio ou estrógeno e a progesterona. Ambos produzidos nas gônadas, que vocês já aprenderam, que são as regiões, que é a região no organismo masculino e feminino, onde são produzidos os gametas, que são as células especiais de reprodução, e os hormônios sexuais. Na mulher, tanto os gametas quanto esses hormônios são produzidos nos ovários, e nos homens é produzido no testículo, que é a gônada masculina, ok? E como esses hormônios são produzidos? Esses hormônios sexuais, eles começam a ser produzidos no início da puberdade, que vai ser marcada por várias mudanças, como eu já falei para vocês, o crescimento dos pelos pubianos, várias mudanças recorrentes da presença desses hormônios, que realmente causam muitas transformações dentro do corpo. Então, precisa-se ter
um preparo psicológico para entender esse período de mudanças. E essas mudanças são específicas para os meninos e para as meninas, ou seja, para cada um desses tipos eu vou ter mudanças específicas. O início da puberdade, ele indica que aquele organismo, ele já consegue, biologicamente falando, dar origem a um novo ser vivo. Na menina, esse início desse período, ele pode ser indicado pelo início do ciclo menstrual, onde a primeira menstruação nós chamamos de menarca, e a última menstruação é a menopausa. Ou seja, todo esse período, dentre a primeira e a última menstruação, a mulher está apta a gerar uma nova vida, né? Porque ela vai ter o período de ovulação e todas essas características. Quando a gente fala desses hormônios, eles são produzidos, a maioria deles, pelo estímulo de uma região muito importante no nosso cérebro, que é o hipotálamo. Então, esses hormônios, eles têm uma idade média para começar a ser produzidos. Por quê? Porque se eles começam a ser produzidos muito antes, é muito mais difícil para o indivíduo ele conseguir lidar com essas transformações. E também, se ele começa a ser produzido mais tarde, também é mais difícil o ser humano conseguir se adaptar. Não que seja impossível, mas é um pouco mais complicado. E tudo isso tem a ver com esses estímulos e com essas regiões do nosso cérebro que vão estimular a produção desses hormônios, que são produzidos com uma finalidade específica. Além da produção desses hormônios, que são importantes para os processos reprodutivos no ser humano, e das células especiais de reprodução, que são os gametas, o espermatozoide e o óvulo, eu tenho um sistema que é responsável, o principal sistema responsável pela geração de um novo ser vivo, que são os sistemas reprodutores. Para que haja a fecundação e o início do processo gestacional, eu vou precisar que os sistemas reprodutores masculino e feminino trabalhem juntos em algumas etapas para que esse processo seja viável. Vamos entender um pouquinho? Então, quais são as funções dos sistemas reprodutores masculino e feminino nesse processo? A função do sistema reprodutor masculino é produzir e liberar a sua célula especial de reprodução, que é o espermatozoide, e nesse processo depositá-lo dentro do corpo da mulher, caso não haja nenhuma barreira física, por exemplo. Então, a função dele basicamente é essa, porque para a nossa espécie precisa haver a cópula, ou o ato sexual, para que haja a respectiva fecundação, que no nosso caso ela é interna, ela precisa acontecer dentro do corpo de um dos indivíduos envolvidos, no caso, a mulher. Já o sistema reprodutor feminino, a função dele é produzir a sua célula de reprodução, que vai ser o óvulo, que vai ser fecundado, e o seu corpo, ele vai ser o meio onde vai ser gestada a nova vida. Então, ele precisa ter todas as condições possíveis para que esse processo ocorra da melhor forma possível. Ou seja, a gente tem que levar em consideração a saúde, tem que levar em consideração a idade, tem que levar em consideração características genéticas e também se essa mãe ela está realizando todas as etapas do processo gestacional, ou seja, se ela está fazendo os exames morfológicos, se ela está tomando todas as vitaminas, todos os suplementos necessários. Então, tudo isso é importante para que esse processo ocorra de uma forma tranquila, visto que o corpo da mulher que vai gestar essa nova vida, ok? Agora a gente vai entender quais são os componentes dos sistemas reprodutores masculino e feminino. Lembrando que alguns órgãos que fazem parte desse sistema também trabalham para a excreção do nosso organismo, ou seja, para liberar a urina. Então, por exemplo, quando a gente fala desses dois sistemas, alguns órgãos não vão atuar apenas na reprodução, mas também no auxílio da excreção, que é a liberação da nossa urina. Então, em relação ao sistema reprodutor masculino, nós temos os órgãos internos e externos. Os órgãos internos são aqueles que nós não conseguimos visualizar. Por quê? Porque estão dentro do nosso corpo. Ficam ali na região onde estão os órgãos externos, mas a gente não consegue ver. Já os órgãos externos são aqueles que a gente consegue visualizar, porque eles estão para fora do nosso corpo, a gente consegue observar
observando, que é o pênis e o saco escrotal. Os demais, os ductos, a próstata, a vesícula seminal, os testículos, todos esses são órgãos internos. E que para a gente conseguir estudar e visualizar, a gente vai utilizar esquemas, desenhos, representações que vão mostrar como eles estão interligados e a posição de cada um. No sistema reprodutor feminino, a gente também tem essa divisão em órgãos internos e externos. Os órgãos internos são aqueles que ficam dentro do corpo da mulher, a gente não consegue observar pela observação. Já os órgãos externos são aqueles que a gente consegue visualizar pela análise, porque eles estão expostos, digamos assim. Os órgãos externos são a vulva, o clitóris, as aberturas da uretra e da vagina e os lábios superiores e inferiores. Já os órgãos internos, que são aqueles que ficam dentro, são a tuba uterina, o útero, a vagina e os ovários. Voltando a falar da puberdade, esse é um processo essencial para que a reprodução, para que o organismo consiga se reproduzir. Esse processo ele vai se encaixar entre a infância e a fase adulta, e nesse processo muitas transformações vão acontecer de cunho físico, químico e psicológico, ou seja, tanto a pessoa que está passando por essas transformações quanto as pessoas à volta, elas têm que entender que nesse momento os hormônios estão a todo vapor para poder desencadear todas as mudanças necessárias. Então, são mudanças que mudam a cabeça da pessoa que está passando por aquilo e que devem ser entendidas, porque não é um período fácil. E aí a gente tem uma média para que essas transformações aconteçam, que é entre os 9 e 10 anos nas meninas e entre os 10 e 11 anos nos meninos. E aí, tendo essa média estabelecida, se essas mudanças começam um pouco antes ou depois, a gente classifica em puberdade precoce, quando começa antes, por exemplo, nas meninas nos 8 ou antes dos 8, e nos meninos com 9 ou menos do que isso. E quando aos 13 anos das meninas não começou a acontecer nada, ou nos meninos com 14 anos, a gente chama de puberdade tardia. E tanto num caso quanto no outro, é importante que esses adolescentes, eles tenham um acompanhamento médico, porque o apoio médico, o conhecimento médico, ele ajuda muito a entender e a tranquilizar esses adolescentes nesse momento, porque é bem normal hoje a gente observar vários adolescentes que começam muito cedo essas mudanças, desenvolvimento dos seios das meninas, o crescimento dos pelos pubianos, nos meninos o crescimento da voz e o crescimento em estatura também é a fase onde ocorre aquele esticamento, onde os meninos, principalmente, que têm estatura maior, eles crescem muito. Então, tudo isso é associado a essa etapa e precisa ser vivenciada. Quando uma pessoa tem uma vida sexual ativa, ela precisa ter alguns cuidados, principalmente em relação às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e também em relação a prevenir uma gravidez indesejada, se naquele momento aquela pessoa não se sente preparada, seja psicologicamente ou financeiramente. Então, para que nenhuma infecção seja detectada ou uma gravidez indesejada, existem vários métodos contraceptivos que vão impedir que uma gravidez aconteça. E no caso das infecções sexualmente transmissíveis, o principal aliado é a camisinha, que é o método contraceptivo de barreira que vai impedir que alguma doença acometa os envolvidos ali no ato sexual. Em relação aos métodos de barreira, nós temos vários. Os métodos comportamentais, os métodos hormonais, os de barreira, e também nós temos os definitivos e os intrauterinos. Nós vamos ver cada um desses separadamente. Os métodos comportamentais contraceptivos, eles não são muito indicados. Por quê? Porque eles se baseiam no ato da pessoa, por exemplo, não praticar relações sexuais quando a mulher estiver no período de ovulação, e também retirar o pênis antes que haja a ejaculação, que a gente chama de coito interrompido. Então, quando a gente fala de métodos comportamentais, os dois principais que a gente tem é a tabelinha, onde a mulher vai saber
Principalmente se ela tiver um ciclo menstrual regular, ela vai saber o dia que ela vai estar ovulando, e aí nesse período ela não pode ter relação sexual, porque se ela tiver, a chance dela engravidar é muito grande. E o coito interrompido é quando o homem ele tira o pênis antes de ejacular. Então, é um procedimento que ele não é confiável, porque, por exemplo, antes do homem ejacular, ele libera substâncias ali que podem ter espermatozoides, então não é um método confiável. Já os métodos hormonais são baseados em substâncias que a mulher vai tomar regularmente no horário certinho e que vão impedir que haja a fecundação. Então ele tem que ser utilizado com muita responsabilidade, porque se ele for ingerido, administrado de forma irregular, não vai surtir o efeito. Os intrauterinos são implantados na cavidade do útero. O principal que a gente conhece é o DIU, principalmente o DIU de cobre, mas hoje nós temos outras opções. Então, como esses são a mulher que utiliza, então ela vai fazer todo um procedimento e vai ver qual desses se adapta melhor. Os métodos de barreira são aqueles que são a barreira mecânica, para que impeça que o espermatozoide chegue até o óvulo e seja fecundado, onde a gente tem a camisinha e o diafragma. E a vantagem da camisinha é que ela, além de prevenir, de auxiliar na prevenção da gravidez indesejada, ela também previne contra as infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs. Temos também os métodos definitivos, que eles promovem a esterilização, ou seja, a pessoa que realiza esse procedimento, em teoria, ela não consegue mais ter filhos, onde a mulher ela pode fazer a laqueadura tubária e o homem ele pode fazer a vasectomia, onde esses dois processos são cirurgias que vão impedir os dois envolvidos de terem filhos. E aí, quando você fala de casais, geralmente um dos dois fazem a cirurgia, ou a mulher ou o homem. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar.